Grave. Bom, bom dia não, né? Boa tarde, pessoal. A gente ficou responsável para apresentar para vocês um seminário acerca das lesões de glândulas salivares. Os componentes são eu, Salomão David, Tarcísio, Julia Guiar. A gente fez o trabalho baseado nesse artigo, que é Trauma de glândulas salivares, uma revisão do diagnóstico e tratamento. Encontramos certa dificuldade para achar o material. Esse foi o que a gente achou mais efetivo. Primeiro, o que a gente discute sobre os traumas, geralmente, é a anatomia. Então, é com ela que a gente começa. Como a gente sabe, nós temos três glândulas salivares maiores, que são a parótida, a submandibular e a sublingual. E temos as menores também. A parótida é a maior delas. Ela tem esse nome por conta da sua localização, que é para, ao lado, e otus, ouvido, tipo, ao lado do ouvido, que já leva a sua localização. Ela é uma glândula que possui um fluxo salivar puramente seroso, representa cerca de 30% desse fluxo, é a maior glândula e essa saliva desemboca no ducto de Stensen. Aqui nessa imagem a gente tem a localização dela. A imagem está bem bonita. A C aqui a gente tem o arco zigomático. A TS é a artéria temporal superficial. Esse que está aqui como V e Y é a artéria jugular. Artéria não, perdão, V jugular externa. E aqui o nervo auricular maior. Ainda nas maiores a gente tem a submandibular, ela tem uma saliva mucinosa e serosa, ela é mista, é a segunda maior glândula, e a localização dela é bem abaixo da mandíbula e um pouco à frente, na parte posterior da cavidade bucal. Ela que tem o maior fluxo, é cerca de 70% do fluxo salivar, e desemboca no ducto de Wharton. A terceira das glândulas salivares maiores são a sublingual. A saliva dela é puramente mucinosa, ela é a menor dessas três glândulas, tem várias aberturas ductais, diferente das outras glândulas, e apesar dessas várias aberturas, elas representam só cerca de 5% do fluxo salivar. E passando agora para as menores, elas têm ductos bem curtos, são várias glândulas, elas não são vistas a olho nu, possuem uma concentração muito alta de mucoproteínas e também de IgA. A maioria delas é mistas e elas ficam espalhadas por todo o assoalho. Aí, de acordo com essa localização, a gente tem as glândulas salivares menores bucais, labiais, palatinas, linguais e as do assoalho. Esse vídeo ele traz um resumo da anatomia, vai ficar melhor elucidado para vocês. Deixa eu voltar aqui.
estimulação, a gente tem as principais causas das lesões em glândulas, geralmente após um trauma penetrante na região parótida ou submandibular. Ela pode estar associada também às lesões nas estruturas faciais adjacentes, como o nervo facial, lingual, e as lesões contusas e trauma após radioterapia de cabeça e pescoço. A radioterapia ela também pode vir a provocar uma lesão nessas glândulas. A epidemiologia ela é bem mais comum na glândula parótida, as lesões, até por conta do espaço que ela ocupa, que é bem maior, e representa só cerca de 0,21% dos casos de trauma. Vou passar a palavra agora para a Uli, que vai falar um pouco de diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vai começar pela anamnese, né, como sempre. Então, a avaliação do paciente ela deve sempre começar pela obtenção do máximo de informações, ou pelo paciente ou pela família do paciente. E aí, como em todo trauma, o mecanismo e o intervalo de tempo entre a lesão e a apresentação, elas são informações vitais. E aí, que podem levar o médico, o cirurgião, né, o cirurgião dentista, a um plano de tratamento adequado. E a história médica do paciente, ela é sempre necessária. Então, quando há uma suspeita de trauma nas glândulas salivares, o clínico ele também deve perguntar quando o paciente fez a sua última refeição. Por quê? Porque comer ele estimula a função das glândulas salivares e se o paciente ele fez a última refeição após o trauma, é mais possível notar a saliva saindo da ferida ou produzindo algum inchaço na parótida. Pode passar a próxima. Então, a próxima etapa é avaliar clinicamente as glândulas, né? Ver os sinais da lesão, fazer o manuseio certinho. E aí, se houver uma lesão penetrante ao longo de uma linha que une o trago da orelha até uma porção média do lábio superior, há uma grande chance aí de que a glândula parótida ou o ducto, ou então ambos, né, eles tenham sido feridos. Outro ponto de referência muito útil é a borda anterior do músculo masseter. Então, qualquer lesão atrás dessa borda, ela deve ser inspecionada. Uma outra maneira muito fácil de diagnosticar a presença de lesões na glândula parótida é fazendo a palpação e massagear também a glândula para expressar a saliva no campo. Como assim? Se houver uma lesão nas estruturas ductais, a saliva ela será vista se acumulando na ferida ali. Isso é uma manobra simples, mas ela não ajuda a chegar a conclusões muito seguras, certo? Então, uma outra maneira muito simples para confirmar a presença da lesão ductal é canular o ducto. E aí a gente vai dilatar com a sonda lacrimal e injetar uma solução salina ou o azul de metileno. Se o líquido que foi injetado ele não aparecer na ferida, significa que o sistema ductal está intacto. Porém, é aconselhável manter esse catéter pelo menos uma semana, para que assim consiga se evitar, né, a obstrução do ducto e também a ocorrência de algum edema. E aí, se o líquido que foi injetado, ele aparecer na ferida, aí a gente pode concluir que existe ali uma lesão ductal e ela precisa ser reparada. Vamos para essa próxima. E aí a gente faz a avaliação clínica do nervo facial também. Sempre que houver um trauma ali penetrante na região da parótida, todas as estruturas adjacentes, elas devem ser examinadas também. E se o paciente estiver acordado, a gente vai avaliar a integridade do nervo facial, fazendo como? Pedindo ao paciente que ele levante as sobrancelhas, feche os olhos, assoe as bochechas e mostre os dentes, como mais ou menos aí como a imagem está mostrando. Então, a lesão do nervo facial, ela ocorre em 20% dos pacientes com lesões glandulares isoladas e em mais da metade dos pacientes com lesões do ducto de Stensel, mais uma informação aí epidemiológica, né?
E o ramo bucal do nervo facial que é o mais comumente lesado. Por quê? Porque ele vai seguir em paralelo ao ducto superficial, ao músculo masseter, e às vezes ele também pode cruzar o ducto. Pode passar o próximo. Aí a gente vai fazer também a avaliação clínica, né, da lesão vascular. E essa avaliação ela costuma ser facilmente diagnosticada porque nas lesões assim, elas produzem hemorragia ou então ela leva à formação de grandes hematomas. Mas também em um cenário mais obscuro, leva também à formação de pseudoneurismas, né? Então, a gente faz uma pressão para controlar a hemorragia, até fazer uma exploração mais completa da ferida. Os, desculpa. Os principais vasos que, que percorrem a glândula parótida, eles estão localizados profundamente no ramo do nervo facial, então é muito importante que se tenha cuidado ao ligar esses vasos, porque senão pode causar uma lesão permanente ao nervo facial. E, além disso, né, o canal auditivo externo, ele também pode estar envolvido, né, nessas lesões, e nesse caso, há um sinal de otorragia. E ele também precisa ser avaliado, observado. Pode passar para o quinto slide. E aí nós temos alguns outros exames, né? Só que o diagnóstico de trauma da parótida, ele é mais uma conclusão clínica, então mais da avaliação mesmo, mas nós temos a cialografia, que ela pode confirmar a integridade do sistema ductal, mas ela é mais útil em obstruções crônicas. Então, no quadro agudo, ela não oferece muito mais do que avaliação clínica, certo? Alguns autores, eles argumentam que pode delinear a localização da lesão. Aí oferece algumas vantagens, só que para tratamento subsequente, certo? No entanto, ela vai ser útil mesmo quando a lesão ductal foi negligenciada ou para avaliar assim, a patência do ducto. E temos a cialoendoscopia também, ela oferece informações mais precisas sobre a anatomia intraductal, mas ela geralmente não é necessária, porque existem métodos mais simples. E a lesão vascular, ela também pode ser avaliada por angiografia, a angiografia por ressonância ou Doppler, que seria mais ou menos uma ultrassonografia, né, para avaliar o fluxo sanguíneo. E a angiografia, embora ela seja um padrão mais invasivo, ela é um padrão ouro. E aí ela pode também ser combinada com a embolização do vaso, caso seja necessário, né? Pode passar. Tratamento aí, as lesões na parótida, né? Nas lesões da parótida, eu falo porque como foi falado anteriormente, é a que é mais afetada, né? Então, elas podem envolver a própria glândula ou o ducto, ou então os dois. Então, é importante e é melhor dividir essas lesões em aquelas que envolvem apenas o parênquima da glândula, aquelas que envolvem o ducto parotídeo e aquelas que envolvem ambos. Então, essa classificação ela vai estar correlacionada ao prognóstico e com a incidência das complicações. Pode passar para ainda no tratamento. Então, às vezes, a glândula ela pode ser lesada e o ducto parotídeo ele pode ser deixado intacto. Então, este cenário é o melhor assim, para o cirurgião. Então, a ferida, nesse cenário, ela precisa ser cuidadosamente limpa e a cápsula da parótida que foi lacerada, ela deve ser suturada, de preferência com suturas reabsorvíveis, né? E aplicar um curativo compressivo por 48 horas, para que assim possa se minimizar os riscos da formação de cialocele.
Alguns autores, eles preconizam a remoção do curativo em 24 horas e a replicação de um novo após esse período, né? Porque é, eles afirmam que isso é melhor para avaliar a cicatrização da ferida. Então, uma laceração extensa, ela vai causar também um edema extenso na região da parótida, né? E então, faz também uma canulação do ducto por um período de 2 semanas para manter o lumen do ducto aberto. Caso contrário, pode ocorrer aí uma obliteração do ducto e levar um edema também. Tratamento das lesões do ducto. Uma coisa importante é saber o curso, né, do ducto parotídeo, que corresponde a uma linha que conecta o trago à superfície medial do lábio superior, como já foi dito, né? E sempre que houver um trauma penetrante que envolva essa linha, né, que é uma linha imaginária, deve suspeitar de uma lesão no ducto parotídeo, certo? Então, o cirurgião ele vai fazer uma irrigação suave e o debridamento da ferida também. Aí o cirurgião ainda, né, deve tentar canular o ducto usando um catéter intravenoso, calibre 16, e injetar uma solução salina também, ou o azul de metileno. E aí a gente pode confirmar com isso uma laceração do ducto. Se a solução salina ou corante, eles forem vistos na ferida, então a laceração do ducto é confirmada. O azul de metileno, ele deve ser injetado com cautela, né? Porque, caso contrário, ele pode descolorir o campo cirúrgico e aí dificultar também a identificação do nervo facial. E aí, o próximo passo é identificar os cotos ductais, certo? Então, o cirurgião, ele pode aproximar as bordas da ferida e seguir a direção da sonda, né? E ele vai procurar a extremidade ductal proximal. Outra coisa que ele pode fazer é exercer uma pressão sobre a glândula e verificar o fluxo da saliva. E a saliva ela vai sair do coto distal. Mas, às vezes, a identificação dos cotos ela é impossível, principalmente naqueles casos que a ferida está avulsionada. Vou passar a palavra para Tarcísio agora. Durante o tratamento, a gente tem que identificar o tipo de trauma que vai ocorrer nessa glândula. Aí, o Van Sickels, ele classificou esses traumas em A, B, C, ou A, ou B, ou B e C, dependendo muito de como esse trauma ocorreu. Basicamente, o tratamento vai ser baseado nisso. Ele coloca que o tipo A é correspondente àquelas lesões que estão intraglandularmente, a porção do ducto, que está ligada bem dentro da glândula. Já no B, ele coloca que aquelas lesões que estão mais ligadas que o ducto passa sobre o masseter. Enquanto o C, ele fala da porção do ducto que está ligada anteriormente a esse músculo masseter. Ou seja, basicamente pela localização mais ou menos e a parte do ducto que você vai atingir com aquele trauma, né? Aí o tratamento, quando envolve só apenas a parte intraglandular, envolve apenas o fechamento da cápsula da parótida, que foi lacerada. Geralmente não tem muitas complicações. Acho que de todas essa é a que tem menos intercorrência. A cicatrização dela é rápida. No caso, quando você corresponde à porção do ducto que está sobre o masseter, você vai fazer a anastomose direta dos cotos ductais. Também tem uma taxa ainda um pouco menor de intercorrência se comparada ao C. E quando acontece o B e o C, já no C, você faz a anastomose das extremidades ductais e somente. Complica um pouquinho. Pode passar, Salão, por favor?
Complica um pouquinho mais quando você vai tem a lesão em ambas as partes, como o B e o C. Aí você vai poder classificar elas em quando você encontra essas extremidades e quando você não encontra. Quando você tem as extremidades ductais encontradas na lesão, você consegue identificá-las, é bem mais fácil o tratamento, que basicamente vai suturar essas extremidades. Pode inserir o catéter de silicone, como ele já tinha bem colocado anteriormente. Alguns cirurgiões, eles falam em não precisar utilizar esse catéter pela própria experiência do cirurgião, mas isso vai ficar muito pessoal e da prática, a experiência de cada profissional. O catéter, como o Lee também já tinha bem colocado, pode ser deixado por 2 semanas. A sutura, ela é preferível que não seja reabsorvível pela própria maleabilidade do material. Os reabsorvíveis ele pode causar algum trauma, algum dano maior. E podem se indicar também ao tratamento deles os antialogogos, os antibióticos, e depois o acompanhamento dessa lesão por a cialoendoscopia, né, no pós-operatório. Pode passar essa mão, por favor. Aí, quando você não consegue identificar os cotos ductais, né, as extremidades, aí você pode fazer 2 coisas. Ou você pode fazer os curativos, que é já uma mais conservador, ou você pode tentar identificar as extremidades e fazer uma ligadura. Isso acontece porque você tem a intenção de causar uma atrofia na glândula, para que esse fluxo seja diminuído e diminua os riscos também de complicações, como a cialocele, formação de fístulas, entre outras. Pode passar essa não, pô? Aí tem algumas complicações dessas cirurgias, que elas podem aparecer imediatamente ou podem aparecer depois, né? Como eu falei, basicamente, também já tinha dito, são as complicações que aparecem fístulas e cialocele. A cialocele, basicamente, vai ser, como está bem mostrado aí na imagem, um inchaço que você pode perceber, é bem visível, pode causar assimetria facial, bem nítida. O diagnóstico dela você pode fazer por aspiração, né? E normalmente além de ser fácil, o conteúdo que vem na aspiração parece muito com a saliva, mas se houver dúvida ainda sobre o diagnóstico, pode ser enviado a solução para análise e normalmente você vai encontrar um alto índice de amilase que vai confirmar. Mas isso é muito, principalmente depois de cirurgias que houver um trauma naquela região ali da parótida, vai ser bem, bem nítido o que está acontecendo. Pode passar só, por favor. Aí, basicamente, você vai fazer essa complicação, ela pode aparecer em 2 momentos. Ou logo após a cirurgia, que se chama a complicação imediata, logo após a cirurgia, ou com algum tempo depois. Quando você encontra essa complicação imediatamente, ela surgiu um dia depois, algumas horas depois, pouco tempo depois do tratamento cirúrgico, você vai reabrir essa ferida para analisar o que tem, o que é que está acontecendo. Aí tem as opções, né? Se você teve uma laceração do parênquima da glândula, você vai limpar a ferida, suturar a cápsula da parótida que foi lacerada, que é o caso de laceração, né? Você encontrou uma laceração na reavaliação da ferida. Caso você vai reabrir a ferida para reavaliação, você encontra uma laceração no ducto parotídeo. Aí você vai reconhecer as extremidades e tentar suturá-las. E na laceração do ducto anterior, músculo masseter, vai drenar por via oral por meio de um catéter atrás da papila. Também, como já tinha dito, para poder fazer, para evitar, né, a formação dessa cialocele. No tratamento tardio, quando essa cialocele aparece depois de algum tempo, depois do tratamento cirúrgico do trauma, você tem um tratamento mais conservador desse trauma, né? Aí você pode fazer aspirações repetidas,
essas aspirações repetidas, elas são muito bem vistas, elas normalmente costumam resolver a situação, porque a complicação não aconteceu logo depois, ela demorou um pouquinho mais, então provavelmente ela não pode ser que se torne menos recorrente ou simplesmente seja solucionada. Você pode fazer o uso de sondas, né, nasogástricas durante esse tratamento para auxiliar, né, e dificultar um pouco, diminuir, na verdade, a dificuldade de complicações do tratamento. A toxina botulínica, ela também é indicada nesses casos mais extremos, mas não tem muita... Pelo menos eu não consigo encontrar muito na literatura sobre isso. E, em último caso, você vai usar a radioterapia ou a remoção da glândula, quando não se tem uma solução para esses, utilizando as manobras anteriores. Ou você fazendo a aspiração, a utilização de antialogogos, enfim. Pode passar, por favor, Salomão. As fístulas também se classificam naquela mesma classificação, se é imediata ou se é tardia, né? Se imediata, você vai fazer a restauração cirúrgica, como é preconizado, e se for tardia, você vai agir do mesmo jeito, com o tratamento conservador, externa e anticolinérgicos. Essa fístula, basicamente, ela é aparição, que pode aparecer, aparecimento desse inchaço, mas que pode ser drenado por via externa, pode ser visto até na pele. Ele é tratado, basicamente, com a limpeza de sutura da parótida, né? E, basicamente, quando você encontra, você vai reavaliar também. Se o trauma for no parênquima, limpeza, e se o trauma for no ducto mesmo, você faz a anastomose das extremidades, né, desse ducto. Aí, pode passar só não, por favor? Falar um pouquinho das glândulas salivares, Salomão já explicou um pouquinho da anatomia delas, o vídeo foi também bem explicativo, e esse tipo de trauma, ele é um pouquinho mais raro, porque a própria anatomia, não só da glândula, mas como toda a anatomia da face, ela propicia que hajam menos traumas a essas glândulas, porque ela está protegida ali pela mandíbula, pela a própria língua, inclusive, enfim, toda a arcada dentária. A própria localização dela dificulta esse tipo de trauma. Normalmente você vai encontrar traumas nessas glândulas quando são de objetos cortantes, projéteis, balas, enfim. E quando você encontra elas, basicamente o seu tratamento, quando você encontra ela durante a exploração cirúrgica, você remove essa glândula, se você vê que ela sofreu trauma. E porque esse é bem simples, na verdade, a remoção dela não causa maiores intercorrências, nem pós-imediato, nem no pós a longo prazo. E é uma manobra bem simples. Aí, quando você não consegue identificar imediatamente, e depois do tratamento cirúrgico você tem algumas complicações, como a fístula, você só vai utilizar o tratamento mais conservador, né? Os antialogogos, as bandagens por pressão, vai tentar fazer aspiração, mas se não conseguir resolver por esses meios, também não se deve temer fazer o procedimento cirúrgico e remover essas glândulas. E quando a lesão foi encontrada, caso tenha alguma complicação depois, e seja vista que tem uma lesão no ducto, aí você faz a marsupialização da glândula e também costuma resolver. E é isso. As nossas referências bibliográficas são essas que foram o artigo que a gente utilizou. E é isso. Muito obrigado.